Então, nesse segundo bloco, a gente volta e eu falei Patrícia Comeneiro, mas a personagem é Patrícia. E a gente só fica sabendo disso quase no final do livro, propositalmente? Propositalmente, com certeza. A personagem, ela anda o filme, o livro inteiro, né? Porque tem o filme aí, confundo. Adorei seu ato falho, porque é uma narrativa muito fílmica também, muito imagética, né? A gente fala sobre isso daqui a pouco. Bacana, conta da Patrícia. Bacana. Então, ela passa a vida dela, nesse momento, a vida dela inteira anônima, né? Uma personagem que não tem nome, porque ela mesma não se sabe, né? E ela se doou tanto para esse relacionamento dela que ela se perdeu. Se perdeu a ponto de perder o próprio nome. Né? E no momento que ela se vinga lá do ex-amor, né? Ela se recupera e se recupera na boca dele, porque é ele que nomeia ela, né? Então, assim, é um momento que ficou explícito, né? Inclusive para ele, que ela tinha voltado para si mesma. Então ela recebe um nome. E o nome é Patrícia, que é o meu nome, porque não poderia deixar de ser, né? É o meu primeiro romance, é um romance que foi um processo de 4 anos, e eu não poderia ignorar que, na verdade, essa personagem sou eu, né? Você tem fome de quê? Não, vou cair no clichê do teu título e vou fazer a pergunta. Por que até a morte terei fome? Fome de quê? Qual era a tua intenção? Então, o livro antes, ele ia se chamar Queima em Efígie. Né, que eu acho assim, um conceito super bacana, que é a ideia de que quando uma pessoa era dita criminosa, né, fez algum crime, a pior punição que ela poderia receber era queima em efígie, que era assim, tudo que ela pertencia, foto, móveis, tudo que dizia respeito a ela era queimado em praça pública. Então essa pessoa se tornava anônima para a sociedade em que ela vivia. Né, ela era apagada da sociedade. Então eu achava essa ideia muito legal, porque a personagem ela se sente apagada da vida dela, né? Ela fica anônima para si mesma. Só que aí, alguns amigos meus que leram antes do livro estar pronto, né, falaram, pô, a gente não sabe nem o que é minha efígie, né? Fica meio complicado e tal. E aí um amigo meu, que é escritor também, o Breno Kimmel, ele falou, não, tem essa frase aqui no meio do seu romance que é perfeita para seu título, você tem que usar essa. E aí eu falei, pô, você tem razão, vamos lá, porque até a morte terei fome. E aí a proposta é isso, de que mesmo quando a gente vê que alguma coisa vai ser uma experiência desastrosa, ou que alguma coisa vai nos consumir, sabe? Ainda assim a gente tem fome de viver, não dá para ficar sempre numa cautela, né? A gente tem fome até o final, né? Então a gente precisa viver, mesmo que seja viver para destruição. Não, e como é que isso virou filme? Porque já tem uma parceria tua que foi até anunciado no lançamento também, concomitante, conta um pouco. O lançamento aconteceu o livro e o lançamento do curta-metragem que é inspirado no livro. Então assim, o que aconteceu é que eu tenho um amigo que é um parceiro de trabalho mesmo, a gente já fez outras coisas juntos, e ele está se firmando agora como diretor cinematográfico. E aí eu falei, olha, eu tenho um roteiro, eu tinha feito um roteiro da parte inicial do livro. E aí ele falou, beleza, eu quero filmar. E aí ele filmou e foi maravilhoso, assim, ele fez um filme super minimalista, e a cena em que ela corre, né, ela corre de salto alto, tem essa coisa muito forte dela correr de salto alto, né, como ela estava engessada, né, e a dor disso, dela ter que correr nesse salto que ela sustenta para esse homem que ela precisa agradar, né. E aí depois ela tira esse salto e continua correndo por horas, porque a tristeza que ela sente é muito grande, ela não consegue lidar com aquilo. E aí no final ela tá com o pé todo destruído, não consegue ficar em pé e tudo mais. E aí ele fez essa cena no filme, que é realmente uma cena muito cinematográfica, né? Muito forte, assim, magética, né? E ele filmou no eixão. Então, assim, o eixão funcionando mesmo, os carros andando, e ela correndo ali naquela faixa do meio do eixão. E aí foi muito louco, porque teve denúncia de suicídio, tem uma menina querendo se matar no eixão, né? Porque ela corre desesperada, né? Então, assim... Foi muito legal isso, assim, é uma cena super intensa, e agora ele está inscrevendo em festivais e tal. O ruim é isso, né, quando você participa de festival, você tem que ficar 2 anos sem comercializar e tal, você só pode exibir, fazer exibições artísticas, tipo isso, assim. Então ele tá... Então todo mundo tem que ficar atento e correr atrás. Acho que vai rolar no Festival de Brasília. E o título do curta? Um Copo d'Água. Pois é, porque tem o diálogo dela com o Túlio, né, que ela tá na casa dela, a casa deles, né, que eles vivem juntos, e ela pergunta se pode pegar um copo d'água. E é muito louco isso, dela pedir para pegar um copo d'água na própria casa, né? Então já mostra essa relação de submissão. Muito pesado. Então o curta se chama Um Copo d'Água e tem esse copo se enchendo, ele quase transborda assim na cena.
Que essa ideia mesmo, assim, é um sentimento que vai fechando, a garganta vai fechando, sabe? Então, esse copo vai transbordando e ele representa toda aquela crise, né, no relacionamento. Você não tem só isso aqui escrito, né? Você tem mais coisas. Por que publicar esse texto? Esse texto é muito especial para mim, sabe? E eu acho que quando você escreve, você faz uma obra grande, sabe? Um longa-metragem, um romance, aquilo te transforma, sabe? Você realmente passa para outro patamar, assim, da sua vida, sabe? Porque é uma experiência que consome muito tempo, né? E consome muito de você emocionalmente também, é uma doação muito grande, né? Então é um projeto enorme, assim, é essa sensação de que tem anos da sua vida sendo dedicados para um projeto. E uma exposição absurda, Uma exposição... né? Porque daí você dá a tua cara a tapa. E esse foi assim, deixa eu dizer que é a minha cara a tapa mesmo, né? É Patrícia, não vou negar, né? No dia anterior ao lançamento eu fiquei um pouco assim, apreensiva, sabe? Porque a sensação que eu tive é de realmente assim, pô, agora as pessoas vão me ver pelada. Né? Assim, agora é um ato de coragem, né? É um ato de coragem. Tem gente que trabalha anos e anos e anos um texto e ainda assim não consegue, né? Partir para essa outra etapa, que é a etapa do outro. Como é que foi a recepção do teu texto? Que agora você já tem essa dimensão, né? Nossa, foi maravilhosa. Assim, muito além do que eu imaginava. O dia do lançamento foi maravilhoso. Eu vendi 107 livros, o Sebim falou que nunca vendeu tanto num lançamento. Foi emocionante, assim, a fila não acabava nunca. Muitos amigos, muita gente foi me prestigiar. E muito legal, porque a maioria das pessoas que foi nunca leu nada meu. Então foi uma aposta mesmo, as pessoas foram para apostar. Deixa eu comprar esse livro aqui que eu não sei se eu vou gostar, mas eu acredito nisso, sabe? Então, assim, foi emocionante, sabe? E pessoas também que participaram desse meu processo de, pô, juntando com a publicação, sei lá, 6 anos que eu tô nesse livro, né? Vivendo esse livro. Então, pessoas que chegaram lá, tipo, emocionadas, tipo, poxa, você conseguiu, né? E tem mais, isso aqui só foi possível por conta do Fundo de Apoio à Cultura. É verdade. Que não é uma maravilha, assim, né? Absoluta. Tem seus problemas. Tem seus problemas, mas foi a saída que você encontrou para publicar. Foi. Como é que foi isso? Como é que você teve um insight desse processo? Eu nem procurei editoras, porque eu achei que ia ser um processo muito exaustivo para mim. Sabe? De mandar carta, ficar aguardando, né? E é um livro, assim, para mim, tão pessoal, que tem um significado para mim, transcende essa coisa de ser publicado numa editora, qualquer coisa assim. E, você vê, né, o design, tudo é muito trabalhadinho. Eu não conseguiria isso numa editora, né? Então, assim, o livro é todo pensado, né? Tanto visual quanto a parte escrita. Então, eu pensei que eu queria que fosse independente, esse meu primeiro romance. No segundo, eu estou pensando até em procurar uma editora. E aí, o FAQ, ele proporciona isso, né? Você poder fazer o seu trabalho de forma independente e ganhar, né? E ter essa liberdade aqui, né? De fazer essa programação visual... compor dessa maneira aqui, porque ficou lindo, né? Eu tenho essa coisa ainda, sabe? Eu também, nossa. Do papel, da composição, acho que muda muita coisa. E estas tuas escolhas foram muito felizes, né? Como é que você escolheu as imagens? Porque começa com uma... Eu confesso que eu meio que parei aqui. É a senhora falta de sorte. Que na briga, né, eles estão falando, né, ele fala, foi falta de sorte a gente ter se encontrado nessa vida, né? E aí ela fica assim, pô, falta de sorte, você tá chamando tudo que a gente teve de falta de sorte, né? Aí ele, não fica assim e tal. Ela fala, não fica assim, meu amor, alguma coisa assim, né? E aí ela fala, meu amor, caralho, senhora falta de sorte. Porque daí ela também se emputece muito aqui, né? Ela é uma personagem muito densa, muito forte. E aí aqui no meio... Você lançou também algumas coisas a respeito do processo da escrita, porque ela escreve. Já é um outro reflexo teu nela também? Como é que você pensou essa inserção? Da mesma forma não tinha como não ser isso, né? É uma escrita reflexiva mesmo, e era isso, assim, quando eu estava escrevendo esse livro, tiveram momentos que eu estava em escritórios, né? Eu trabalhava em escritório, e eu tinha essa coisa que eu queria escrever meu livro, mas eu ficava lá mexendo com burocracia, né? E aí era muito louco, e inclusive tem algumas personagens aí meio verídicas nesse sentido. Então, sabe, não tinha como eu falar sobre esse outro tema, sabe? Eu sinto isso de forma muito clara, assim. Agora, no meu segundo romance, que eu tô trabalhando, já tá em processo, é uma personagem, assim, totalmente outra, né?
É uma mulher de 35 anos que ela fez 1 ano de arquitetura e abandonou a faculdade. E aí ela é muito solitária, ela é muito antissocial e ela vive numa casa que fica meio que no meio do mato, assim, fica 1 hora da cidade. E ela optou por morar longe. E ela fica isolada lá, ela faz móveis de madeira, ela constrói a própria casa com o marido, né? E ela fica isolada ali. E o marido é professor de física teórica, né? E aí eu tô estudando física, arquitetura, madeira e tal. E o livro começa com ela encontrando o marido enforcado na sala. Né? Você já está colocando uma assinatura, então, no teu processo de composição de texto, né? Já começa sempre num clímax, né? Segura isso aí. Bom, então no próximo bloco a gente já começa a falar sobre as outras coisas que Patrícia faz, mas a gente volta também aqui porque tem mais umas coisinhas que eu quero conversar contigo e com ela. Até já.